Boa noite a todos. Eu sou Eduardo Surian, tenho que me apresentar porque muitos aqui eu conheço de longa data e de vara do trabalho, justiça comum, mas alguns eu conheço de rede social. E das redes sociais, esse movimento nosso começou há 30 dias. 12 de março, véspera da manifestação daquele domingo, 13 de março, o presidente da OAB Campinas permitiu o início dessa organização. O presidente da OAB Campinas, do nada, novamente, trouxe o discurso "somos contra a corrupção" e domingo estaremos na rua. Evidentemente que todos nós somos contra a corrupção. Não há quem não seja contra a corrupção. Provavelmente só o corrupto e o corruptor que seja a favor do que estão fazendo. Mas então, como eu estava falando, nós, no sábado à tarde, daquele dia 12, véspera do domingo, numa conversa, novamente, entre mensagens de Facebook, essa situação toda, ficamos, eu, o Sérgio, Lu Deluco, Sérgio Albergaria, começamos a tratar um pouco novamente, essa situação de oportunismo de um discurso para inflamar um setor que é o nosso setor da advocacia. A partir daí, daquele sábado, esse grupo de 3 passou a 5, de 5 passou a 10, de 10 passou a 32 pessoas. Na segunda-feira, nós formulamos um texto, no próprio domingo, nós já tínhamos um texto. Esse texto foi discutido e aprovado por todos, e conseguimos ali, naquele início de semana, a publicação do texto no Jornal da Cidade e mais alguns sites justificando, migalhas, alguns sites de repercussão. Nesse momento, nós partimos para a criação de uma página no próprio Facebook. E dessa página, nós partimos para a nossa atuação, buscando refletir o momento, refletir a discussão que está o país hoje, que praticamente toda a população, todos os advogados que têm um papel, que se sentem no papel efetivo da sua profissão, têm o papel de discutir esse momento e de fazer a reflexão do que acontece hoje. E aí eu acho interessante a gente pensar que um grupo de 114 pessoas hoje está formado, discutindo permanentemente, deliberando quais são os passos que a gente tem que dar enquanto advogados independentes de Campinas. Nós estamos hoje com 1.500 seguidores da nossa página. Nós estamos hoje trabalhando junto com outros grupos de divulgação, com Luiz Nassif, com Jornalistas Livres, com Mídia Ninja, outros grupos que fazem a divulgação dos atos que nós estamos fazendo nesse momento aqui. Estamos hoje com a transmissão, esse ato está sendo transmitido via internet. Os nossos amigos, Gustavo e Ana, que são 2 advogados de Campinas que fazem o doutorado em Pamplona, que muito colaboram conosco, estão nos assistindo. Nós temos 93 pessoas que assinaram os nossos manifestos e estão nessa caminhada junto conosco, e isso a gente pretende que cresça esse movimento. 4 manifestos nós já produzimos. Manifestos que questionam o papel da OAB, que questionam a situação envolvendo de oportunismo político no país, a situação de uma alegação de um crime de responsabilidade que fere totalmente ao que seria crime de responsabilidade efetivamente, colocando em risco o respeito à Constituição e uma possível ruptura do Estado Democrático de Direito, e as consequências disso nós já vimos em algum momento. Nós, hoje, preparamos esse ato em praticamente 10 dias, com a colaboração de todas as pessoas que estão envolvidas nesse grupo. Colaboração que foi desde escrever textos, convidar participantes para a mesa, fazer panfleteação. Eu acho que isso uma questão muito interessante, é que advogados com muitos anos de janela
foram dedicar um pouco da sua hora de trabalho para panfletear, para fazer algo que a gente fazia no nosso tempo de estudante. Tá? Nós estamos na rua. Nós, hoje, podemos não representar a grande parte da advocacia campineira, mas nós somos pessoas que estamos representando, sim, a criticidade da advocacia campineira. Advogados de Campinas não se posicionam muitas vezes, abaixam a cabeça, aceitam as situações como vêm. Não pensam que eu não sou consultado e a OAB resolve simplesmente apoiar um pedido de impedimento que, no momento seguinte, quando a oposição descobre que o seu aditamento ao pedido causaria nulidade, ela, sem qualquer consulta, protocola um novo pedido de impedimento no Congresso Nacional. Um total desrespeito aos advogados. Uma atitude unilateral que, não só nós de Campinas, Ribeirão Preto ontem, Jundiaí, os grupos de Brasília, no Maranhão, vários grupos brasileiros hoje de advogados se articulam para questionar o comportamento da Ordem dos Advogados, das suas cúpulas que são eleitas indiretamente, não nos representam, são verdadeiras castas da advocacia nacional de anos e anos. A atual diretoria de São Paulo, a atual presidência de São Paulo, em 2013, numa entrevista, falava: nós defendemos eleições diretas para a OAB. Defendemos. Sentaram há um mês atrás na reunião do Conselho e nenhuma palavra sobre isso foi dada. E apoiaram, sim, uma tentativa de golpe que está aí. O ato de hoje, nós teremos a seguinte dinâmica, para explicar um pouquinho. São, a princípio, 6 pessoas que estarão fazendo uso da palavra, mas o professor César Nunes mandou uma mensagem agora há pouco que está em viagem e, infelizmente, não vai conseguir chegar a tempo para o ato. Então, são 5 pessoas que estarão fazendo uso da palavra. A coordenação desse ato vai ficar a cargo de 2 advogadas, a Guida e a Luíse, que vão coordenar o ato, e especialmente o porquê da Guida e da Luíse. Um consenso que houve no grupo, na reunião nossa, via conversa de Facebook nossa, nós chegamos à conclusão que não caberia a nenhum homem fazer essa coordenação. Tá? São 126 anos de república, e nesses 126 anos, há 5 anos e alguns meses, nós temos uma presidenta no comando do país. Há 5 anos, essa mulher é massacrada por fundamentalmente ser mulher. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. E, mais do que nunca, a presença da mulher é importante aqui. Hoje as mulheres na advocacia são maioria. Hoje as mulheres nas faculdades de direito são maioria. Hoje as mulheres, em algumas instâncias do judiciário, já conseguem fazer sombra aos homens. Na Justiça do Trabalho é uma situação. Na Justiça Comum, não. Na Justiça Comum, não. O Tribunal de Justiça de São Paulo é, sem dúvida, o tribunal mais machista que existe nesse país. É o tribunal que persegue as mulheres. Vide o caso da desembargadora Kenaric. Desembargadora que fez cumprir a lei, que fez cumprir o direito à liberdade e está sendo processada internamente por homens que não aceitaram o respeito à liberdade. Então, hoje, nós teremos o comando de 2 jovens advogadas, Guida e Luíse, que eu convido para assumir aqui o microfone e o comando da nossa noite. Obrigado a todos e, sem dúvida, não vai ter golpe. Qual? Esse aqui? Tá bom.
Tá bom. A sua plaquinha está aqui do lado. Boa noite a todos e todas. Acho que eu falei muito alto, né? É com imensa satisfação que eu estou aqui. Eu quero agradecer especialmente ao grupo hoje que eu pertenço, ao Movimento dos Advogados Independentes de Campinas. Agradecer pela indicação de eu estar aqui coordenando este ato. Eu entendo que isso não é pouca coisa, né? Num momento histórico que a gente está passando, num momento, enfim, de tamanho afronta à democracia, o grupo dos advogados independentes, um grupo de advogados se levanta em Campinas e organiza um ato desse, né, com esse mote aqui. E eu quero agradecer também a presença de todas e todos aqui nessa noite, que tiraram um momento para vir discutir conosco o que está em jogo. Assim como o meu colega Eduardo aqui falou, o golpe está em curso, né? E nós temos que tomar posição. Não dá mais para advogados e advogadas permanecer inerte diante de tamanha afronta. Bom, eu vou... Você quer falar antes? Quer se apresentar? Eu vou passar aqui. A gente vai já compor a mesa e aí, em seguida, a gente explica mais ou menos como vai ser a dinâmica do ato hoje, tá bom? Eu quero convidar para assumir aqui, para sentar aqui conosco, o advogado Pedro Pulzato Peruso, advogado, professor e pesquisador da PUC Campinas, diretor da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, Jabaquara. Obrigada, Pedro. Convidar também aqui Patrícia Maeda, juíza do trabalho, substituta do TRT 15, mestranda em Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Obrigada, Patrícia. Teria que estar conosco aqui o professor César Nunes, né? O professor da Faculdade de Educação da Unicamp, mas infelizmente justificou e não vai estar conosco. Convidar também para tomar assento aqui a historiadora, doutora em Ciências Humanas pela USP, professora e pesquisadora na área de Justiça Penal, Regina Pedroso. Convidar também o juiz do trabalho do TRT 15, Marcos Menezes Barberindo Mendes, para tomar assento aqui, titular da Vara de São Roque e mestre em Economia Social do Trabalho pela Unicamp. Obrigada. E convidar também o presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Aldimar Assis. Boa noite a todos. Faço minhas as palavras novamente de todos os colegas que aqui já se pronunciaram sobre o nosso movimento, sobre a intenção deste ato hoje. Quero dizer que é uma honra também fazer parte dessa mesa hoje com todo esse time que está aqui hoje para falar para a gente sobre o atual cenário político. E quero convidar o também colega Paulo Mariante para fazer uma homenagem aos advogados que estão expostos, Anne. Boa noite a todas e a todos. Nesse momento em que nós temos observado que, lamentavelmente, a OAB, na sua direção nacional, e praticamente tirando o Rio de Janeiro e Pará, todas as subseções, as seccionais, adota uma postura tão reprovável
em apoio ao golpe militar, nós achamos que era conveniente fazer, em nome de algumas pessoas, a homenagem a advogados e advogadas que sempre souberam estar do lado certo, contra o golpe militar e defendendo os direitos humanos, inclusive durante a ditadura, defendendo os presos políticos. E são essas fotos que estão aqui do lado, que depois quem não teve a oportunidade de olhar pode estar verificando, que são essas pessoas que a gente queria fazer essa homenagem, que foram e muitos continuam sendo. Aliás, essa é uma questão interessante. Tirando, obviamente, né, os que infelizmente já faleceram e um que foi assassinado, os que estão vivos, todos já assinaram documentos contra o golpe. Então, foram contra o golpe em 64 e continuam sendo contra o golpe nesse momento. Então, seguindo a ordem aqui, que é das fotografias, a gente registra aqui o nome dessas pessoas que merecem nosso respeito e que dignificaram a atuação da advocacia. Ayrton Soares, Alcione Barreto, em memória, Antônio Modesto da Silveira, Eni Moreira, Jorge Tavares, em memória, Helena Fragoso, em memória, Edibal Piveta, Jair Krischke, Maria Inês Flores da Cunha Berrimbach, Paulo Fonteles Filho, em memória e registre, assassinado pela mão do latifúndio no Pará, em 1987, Romilda Noblar, Rosa Cardoso, Pécio Lins e Silva e também em memória Vanderlei Caixa. Em nome dessas advogadas e desses advogados, a gente homenageia todas e todos que, na época do golpe militar, no caso do Modesto da Silveira, que era um jovem advogado recém-formado, em 62, e em 64, foi procurado nos primeiros dias do golpe para já defender pessoas que estavam sendo presas ilegalmente, diferente de alguns que disseram que houve ditadura, foi sempre ditadura, e esses advogados ajudaram, junto com os movimentos sociais, a enfrentar a ditadura e um dia derrotá-la, pelo menos retomar um processo de democratização. Era essa homenagem que a gente queria fazer e garantir agora o nosso debate aqui, dizendo mais uma vez que não vai ter golpe. Bom, antes de passar aqui a palavra para o nosso primeiro orador, a gente gostaria de falar aqui mais ou menos como que vai ser o nosso plano de voo aqui, tá? Nós teríamos, então, 6 oradores, com a ausência de um, a gente vai ficar com 5 oradores, né? Cada orador terá o tempo de 15 minutos mais 5, 15 minutos mais 5 para concluir, caso haja necessidade. E, em seguida, a gente passa também a fazer a leitura após do nosso manifesto, tá? Mas antes, a gente vai, então, abrir para o primeiro orador, que no sorteio aqui ficou Pedro Peruso. Boa noite. Bem, eu fiz aqui um roteirinho que eu vou ler para não deixar passar nada. Minhas amigas e meus amigos, inicialmente eu quero agradecer aos organizadores deste ato pelo convite. Eu nasci em Birigui e me formei em Campinas em 2007. Fui para São Paulo fazer o meu mestrado, meu doutorado e começar a minha militância junto aos movimentos sociais, especialmente o movimento indígena. E agora eu estou retornando à cidade de Campinas como professor e para mim é uma honra poder dialogar com vocês. A minha contribuição vai ser bastante singela, mas muito sincera. Eu fui convidado pelo grupo que está organizando este ato para registrar algumas palavras a respeito da situação política do nosso país. E o primeiro registro que eu quero fazer é que eu só aceitei estar aqui hoje pelo fato de se tratar de um encontro de juristas independentes que estão aqui reunidos pela democracia. Aqui, eu estou falando como advogado. E advocacia independente não significa advocacia desamparada, não significa advocacia paralela, não significa advocacia desinstitucionalizada, mas significa, isso sim,
uma advocacia de resistência, uma advocacia livre, pois comprometida com a autonomia popular e com o Estado democrático de direito. Eu estou aqui hoje, pois no juramento que eu fiz quando eu recebi a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu me comprometi publicamente a defender esse Estado democrático de direito que hoje se encontra agredido. E na minha concepção, defender o Estado democrático de direito significa ser intransigente com decisões aristocráticas, oligárquicas, coloniais, opressoras e elitistas, tomadas e impostas de cima para baixo, sem a participação do real titular do poder, que é o povo. E no que diz respeito à nossa classe, sem a consulta a todas e todos os advogados que labutamos diariamente para honrar a nossa missão de auxiliar a justiça. Apenas para reanimar a memória, o que eu jurei foi o seguinte: prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Fiel ao meu juramento, eu sou absolutamente intransigente com qualquer ato de opressão e não bajulo advogado, não bajulo entidade de classe, não bajulo juiz, não bajulo promotor, não bajulo parlamentar, não bajulo policial ou qualquer outra pessoa ou instituição que caminhe na contramão da democracia participativa, que agrida as minhas prerrogativas profissionais e principalmente as minhas prerrogativas de cidadão. Eu não bajulo e não compactuo com pessoas que se valem de artimanhas e do conhecido jogo sujo, do cinismo e da cordialidade para manipular o povo, especialmente os menos favorecidos, que no Brasil sempre estiveram à margem das políticas públicas e sempre suportaram o peso da péssima distribuição de renda, do racismo, do machismo e do colonialismo que ainda persiste na estrutura do Estado, que não concluiu devidamente o seu processo de transição para a democracia. Também quero registrar que eu não tenho absolutamente nenhum rabo preso com empresários que só pensam em garantir os seus lucros e nada mais. Empresários que financiaram a escravidão dos negros, o genocídio dos povos indígenas e que há pouco tempo atrás financiaram a ditadura civil-militar no Brasil e em toda a América Latina e que hoje se concentram na cúpula da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo para repetir e fortalecer a lógica que manchou de sangue a história do nosso país. O meu compromisso é com a democracia e com o desenvolvimento econômico e social que não se faz com o fortalecimento de parlamentares e servidores públicos corruptos, como Eduardo Cunha, como Paulo Maluf e tantos outros que integrarão a comissão do impeachment, mas sim com a realização e a concretização absoluta do que está disposto no artigo 170 da nossa Constituição Federal, ou seja, que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Se nós queremos realmente fortalecer a nossa economia, como estão dizendo por aí, então nós precisamos parar de inflar patos amarelos e de subornar parlamentares dispostos a precarizar ainda mais a legislação trabalhista e começar a construir as bases de uma economia popular que tenha por finalidade distribuir a renda e assegurar a todos, e não apenas a alguns, existência digna conforme os ditames da justiça social. E isso é para ontem, pois nós já estamos muito atrasados e ainda existem muitas pessoas passando fome. Ainda existem muitos índios na beira da estrada. Ainda existe latifúndio. Ainda existe muita concentração de renda. Ainda existe trabalho escravo. E ainda existe xenofobia, racismo e machismo nas estruturas do Estado brasileiro. Com isso tudo, não dá para falar em desenvolvimento econômico e social e muito menos em fim da corrupção. O Brasil está vivendo um momento decisivo para a democracia e se nós não soubermos ou não conseguirmos realizar as mudanças estruturais de natureza econômica, política e social, em muito pouco tempo nós estaremos vivendo outra crise como esta que estamos vivendo agora. Enquanto aqueles que concentram a maior parte da riqueza do país estiverem dispostos a colocar o Estado exclusivamente a serviço dos seus interesses, não haverá nenhuma possibilidade de superarmos a triste marca da corrupção, que é importante ficar claro, não está apenas nos altos patamares do governo, mas faz parte do cotidiano de cada brasileiro e de cada brasileira que desde pequeno aprende a passar o outro para trás, a puxar o tapete, a ser egoísta,
a dedicar a vida mais ao dinheiro do que ao respeito e a compreender a liberdade a partir do conceito da propriedade privada, ou seja, aquela liberdade que termina onde começa a liberdade do outro. Minhas amigas e meus amigos, a minha liberdade termina exatamente onde termina a de vocês e começa exatamente onde começa a de vocês. Se nós não superarmos a concepção cercada, murada, demarcada da liberdade, nós vamos continuar vivendo no egoísmo, na guerra e na corrupção. Todos aqui estamos dispostos a lutar por um país sem corrupção, mas isso deve começar na mudança que nós devemos estar dispostos a fazer em nós mesmos. Não vamos construir um país sem corrupção, fortalecendo parlamentares corruptos ou derrubando um governo que, apesar de todos os problemas, foi escolhido através das urnas. As elites econômicas do Brasil nunca gostaram das urnas e não é agora que vão começar a gostar. No entanto, o impeachment não é um jogo de truco em que ganha aquele que grita mais alto, mas um procedimento excepcionalíssimo previsto na Constituição para assegurar a existência das próprias instituições democráticas. Ocorre que o impeachment está sendo utilizado como instrumento de vingança de classe, e de uma classe que não tem nenhum compromisso com a justiça social, com a economia, com a imagem internacional do país e muito menos com as nossas instituições democráticas. Ora, as nossas instituições estão funcionando. Nós podemos listar várias críticas, mas a Polícia Federal está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando, o Supremo Tribunal Federal está trabalhando, pessoas ricas estão sendo presas, coisa que é novidade na nossa República, e principalmente, apesar da grande mídia ter escolhido apoiar o retrocesso democrático, nós ainda temos espaços como este que nós podemos conversar livremente sobre política. Nesse momento, nós devemos superar qualquer proposta que legitime qualquer um que esteja envolvido com corrupção e que queira deslegitimar o resultado que alcançamos nas urnas. Neste momento, nós devemos fortalecer e assegurar autonomia e independência para que as instituições democráticas continuem fazendo o seu trabalho. E, especialmente, precisamos dedicar esforços para que o resultado dessa crise toda seja uma reforma política de verdade, que quebre todos, absolutamente todos os laços que ainda existem entre os interesses privados de uma minoria rica e os interesses públicos, que também devem prestigiar os interesses dos mais pobres. Qualquer mudança estrutural exige a autonomia do povo, mas sem a democratização da mídia, essa autonomia vai ser apenas um devaneio. A democratização da mídia é outra conquista que necessariamente deve emanar desse processo de crise que nós estamos vivendo, pois enquanto existir a Rede Globo, vai continuar existindo opressão. Uma reforma política deve ser a consequência direta de uma reforma econômica e também de uma evolução cultural, pois nós também precisamos desmilitarizar a política e também as polícias, pois enquanto existir figuras como Bolsonaro e Coronel Fulano, Coronel Ciclano, sórdidas lembranças genocidas dos bandeirantes, nada de novo vai ser feito na política, pois não é com o sangue dos pobres, não é com o sangue dos negros, não é com o sangue dos índios, não é com o sangue de mulheres e homossexuais vítimas do machismo e do preconceito que nós vamos construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. O convite que eu faço hoje a vocês é no sentido de não perdermos o foco da nossa luta, que é pela democracia e pelos direitos humanos, não enquanto semântica da homogeneidade, mas sim enquanto fundamento para a promoção das diferenças. A nossa luta não começa e nem termina nesse processo golpista de impeachment, da mesma maneira que a corrupção não começou agora, mas sim no momento em que os primeiros invasores coloniais aportaram nestas terras, dispostos a saquear os nossos recursos naturais, exterminar os povos tradicionais e implementar um Estado burocrata e oligárquico e uma economia estruturada no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo. Nós precisamos radicalizar no sentido de enraizar a democracia. A transição para a democracia ainda não se consolidou, porque a polícia militar ainda mata muito mais negro do que branco, porque apesar da Constituição ter dito que as terras indígenas deveriam todas ter sido demarcadas até 1993, ainda existem muitos conflitos agrários e a matança de índios no Brasil configura crime contra a humanidade ainda não apurado. Porque o cacique Babau está preso na Bahia e porque os Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, estão sendo impedidos de depor no seu idioma tradicional, na CPI do CIMI, apesar de toda a legislação brasileira dispor em sentido contrário. A transição para a democracia ainda não se consolidou porque a coisa pública ainda está a serviço de interesses privados de minorias ricas e a reforma política que nós precisamos ainda está muito longe de acontecer. A transição para a democracia ainda não se consolidou porque nós somos o 5º país no mundo que mais mata a mulher
e também pelo fato de ainda não termos superado a vergonhosa homo-lesbo-transfobia que orienta discursos de ódio por todas as partes, inclusive dentro das salas de aula. Nós queremos que o impeachment não seja apenas mais uma ferramenta dos coronéis para impor ao povo a repetição de um modelo político e econômico falido. O que nós queremos é que o povo possa deliberar sobre o destino do nosso país, pois a democracia participativa está previsto no 1º artigo da nossa Constituição. No entanto, aconteça o que acontecer, não nos esqueçamos que política não se confunde com politicagem e que política nós devemos fazer a vida toda, todos os dias. É na luta que nós nos fortalecemos, é na luta que nós nos educamos, é na luta que nós vamos construir as novas estruturas para realizarmos a transição democrática que precisamos realizar. Aconteça o que acontecer, o sol de amanhã vai continuar iluminando as nossas lutas, porque as nossas lutas nunca deixaram de existir. E não vai ser um grupo restrito de políticos corruptos e uma cúpula de empresários golpistas que vai atrapalhar a continuidade do nosso agir histórico. Força aos juristas independentes, força ao povo e força à democracia. Obrigado. Muito obrigada, professor Pedro Peruso, pela excelente palavra, muito esclarecedora. Acho que a reação dos aqui presentes afirma muito isso. Eu queria só lembrar que o nosso evento está sendo transmitido pelo socializandosaberes.net.br. Aos que não puderam estar presentes, acompanhem a gente por lá. E divulgue também pelas redes sociais. Bom, o próximo orador aqui vai ser o Marcos Barberino, tá? Ele vai ter a palavra por 15 minutos mais 5. Quando tiver 15 minutos, eu levanto a plaquinha falando que você ainda tem 5, tá bom? Acho que esse aqui tá legal. Esse tá melhor. Esse tá melhor. Boa noite a todos e todas. Eu me sinto duplamente honrado com o convite de estar aqui partilhando essa noite com vocês, porque, primeiro, pelo convite que me foi feito pelo EDU, né, e pelo Núcleo de Advogados Independentes, e depois porque, em verdade, o que eu vim falar aqui é um depoimento coletivo de um grupo de juízes e que estes também me homenagearam com a possibilidade de ser a voz deles perante vocês. E eu queria circunstanciar um pouco o nascimento desse documento que eu vou ler a vocês, porque só assim para se entender como é que a gente conseguiu sair dos nossos afazeres tão rígidos, tão férreos e tão isolados, como é próprio do exercício da magistratura, para construir esse documento. Eu sempre gosto de lembrar, de me apoiar, inclusive, em 2 homens, né? Em Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, e no Manauara, que vocês devem conhecer, que é o autor de um grande livro de poesia chamado Vento Geral. Ele tem um pequeno verso que sempre me acompanha em momentos de angústia. E foi essa angústia que eu estava sentindo, né, com a catarse coletiva que o país se transformou há cerca de 2 semanas. E achava que aquilo era um sentimento individual, isolado. Né? Quando então eu recebi um e-mail de alguns colegas manifestando também essa mesma angústia. Tiago de Mello diz mais ou menos assim na Madrugada Camponesa: faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã há de chegar. E ao final ele diz: faz escuro, mas nem tanto, porque o amanhã vai chegar. Essa ideia sempre me acalanta quando eu tenho algum problema pessoal, existencial, ou mesmo profissional de monta para resolver. Eu sempre gosto de lembrar que a vida é transitória e que nossos problemas são sempre menores do que a história de uma nação, da construção de uma nação. E eu fiquei extremamente feliz quando os colegas manifestaram que estavam também angustiados. Então a gente passou, numa reunião precária de final de semana, a discutir: nossa, nós juízes que somos tão treinados para sermos imparciais, estamos passando pelo mesmo sintoma da catarse coletiva. Estamos vibrando com coisas que é a negação da civilização mínima que é a ordem jurídica. Porque ela não é a civilização em si, mas ela é a civilização mínima. Não é?
Então, me permitam ler para vocês essa carta, que foi escrita a 48 mãos, não é? Porque éramos 24 pessoas reunidas em torno dessa angústia, e que, para nossa surpresa, ganhou o país, e hoje, né, tem mais de 200 magistrados que aderiram a ela, inclusive 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Dizemos o seguinte nessa carta: carta aberta aos cidadãos brasileiros em defesa da democracia, da legalidade, da Constituição e dos direitos conquistados. Os signatários dessa carta aberta, magistrados e magistradas do trabalho, preocupados com a gravidade do momento histórico e institucional do país e, particularmente, com a possível ruptura do Estado Democrático de Direito, vêm a público ponderar, advertir e assumir compromisso com a democracia brasileira e com a implementação das promessas constitucionais de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. No item 1, ponderamos aos cidadãos que, na busca da efetividade das decisões judiciais, os magistrados tomam diariamente decisões que relativizam a proteção da intimidade e da privacidade das partes. Todavia, no exercício imparcial e sereno da atividade jurisdicional, o juiz do trabalho, consciente do seu dever constitucional de guardar e bem utilizar as informações obtidas, sigilosas ou não, jamais expõe o conteúdo das provas colhidas e das informações que não envolvam diretamente a construção da solução do caso concreto, ainda que público seja o processo. Outra não pode ser a orientação do judiciário comprometido com o rigoroso respeito às garantias fundamentais expressas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas. Reafirmamos assim o compromisso constitucional de buscar sempre a efetividade dos processos, sem expor a vida privada de nenhum cidadão à execução pública. Pois justiça não é e jamais será instrumento de vingança ou retaliação. Juízes não são justiceiros. Esclarecemos que a atividade jurisdicional, especialmente aquela voltada à construção dos direitos sociais em suas várias dimensões, apoia-se no arcabouço constitucional sem que os magistrados possam prescindir do respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A magistratura trabalhista atua sempre como pacificadora social, diante dos mais diversos conflitos nas suas variadas dimensões. Jamais opta por se afastar do cumprimento das regras que regem o processo judicial, a exemplo da relativização de garantias fundamentais de todos os cidadãos, sob o argumento de gravidade dos fatos ou extensão do dano. O país dispõe de uma Constituição Federal e de um complexo de leis que possibilitam a resolução dos conflitos de maneira justa e equilibrada. Nossa formação e atuação cotidiana reafirmam aquilo que o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, declarou recentemente. O papel dos juízes é o de resolver conflitos, não o de criar conflitos. A paz social é sempre o nosso norte. Salientamos que a estrutura de um sistema de justiça só se torna possível com a garantia da independência dos magistrados, não há dúvida, pedra angular do sistema constitucional de 88. Entretanto, a independência não pertence singularmente a qualquer magistrado. Ela é atributo do juiz constitucional que cotidianamente assume a tarefa tão elevada quanto crítica de guardar a Constituição da República em todas as suas dimensões, a despeito das suas conjecturas e sentimentos pessoais. O juiz constitucional é independente para que a população possa ser livre, possa exercer a liberdade. Inclusive quando pressionado pelos choques emotivos e convulsionais criados pelo poder econômico, que controla os grandes meios de comunicação social e manipula as informações ao sabor de seus interesses. Enfatizamos que não é da índole dos juízes constitucionais a utilização do processo como forma de espetáculo. As investigações e os julgamentos impõem serenidade e imparcialidade de seus condutores. Numa sociedade verdadeiramente democrática, não há espaço para juízes arbitrários, nem mesmo para o tangenciamento de direitos e garantias fundamentais. Urge que cada cidadão reflita sobre o tipo de juiz que deseja encontrar numa sala de audiências,
ou tribunal quando tiver um interesse jurídico a ser tutelado ou conflito a ser resolvido pelo Poder Judiciário. Juízes decidem de acordo com suas convicções pessoais, é evidente, porém, dentro dos limites da estrita legalidade, especialmente em matéria criminal. Não há como em direito justificar os meios com os fins pretendidos. E menos ainda albergar simpatias e antipatias políticas partidárias em decisões judiciais. A corrupção é uma chaga que assola o nosso país há séculos. Deve ser combatida de forma intransigente por todos os brasileiros, que devem propagar a ética, a justiça social e a moral, acabando com a injustiça e com o desvio de dinheiro público. Contudo, não há combate válido à corrupção fora das regras do devido processo legal e dos princípios morais da ética que não podem ser distorcidos. Juízes constitucionais não precisam do apoio da opinião pública ou da sociedade em geral para decidir ou impulsionar processos. Ao revés, devem considerar estes apelos sempre que se apresentarem em clara e manifesta contrariedade às normas e garantias constitucionais. A independência é o nosso valor supremo, o que nos assegura a posição de decidirmos contrariamente ao pensamento da grande mídia e da maioria das pessoas, porém de acordo com o direito e a ordem jurídica. Assumimos o compromisso cívico de alertar os cidadãos e jurisdicionados de que soluções extremadas e apaixonadas assumem na história a qualificação da prática de injustiça absoluta, com grave retrocesso político, institucional e social. No direito do trabalho, tal injustiça certamente alcançará no futuro próximo os direitos e as garantias trabalhistas duramente conquistadas e agasalhadas na Constituição de 1988. Frisamos que dentro do Estado Democrático de Direito somente se admite o processo de impedimento da Presidente da República se observado o disposto no artigo 85 da Constituição Federal. Sem a prática de crime de responsabilidade, não se pode cogitar do afastamento do chefe do Executivo democraticamente eleito. A Presidente, aparentemente, a meu juízo, não hostilizou a Constituição, não rasgou a Constituição. Isto ela não fez. Por fim, convidamos todos os cidadãos de todas as profissões à reflexão sobre os últimos acontecimentos divulgados pela imprensa, que revelam a ruptura do devido processo legal e um linchamento público de pessoas sem que eles tenham sido dados sequer o direito ao contraditório. Isso não significa, por óbvio, qualquer tipo de conivência com práticas ilícitas, as quais devem ser objeto de apuração e punição dentro da estrita legalidade. É necessário resgatar com a máxima urgência o respeito às leis do país, para que todo cidadão seja julgado com estrita observância das regras constitucionais e infraconstitucionais. Os magistrados brasileiros do século XXI são garantidores e co-implementadores dos direitos constitucionais da população brasileira, assumindo uma complexa função institucional de interpretar o texto constitucional e o sistema jurídico infraconstitucional em direção ao cumprimento dos objetivos permanentes da República Federativa do Brasil. Desafio tão monumental implica aumentar a cultura de convivência crítica e científica com a sociedade civil, o espírito de cooperação e o esforço institucional individual para suportar estar em posição contra-hegemônica. Isso pode implicar usar com maestria a boca e os ouvidos, jamais o silêncio. Eu queria acrescentar um fecho a esse texto que foi construído pelos colegas num momento de catarse coletiva da sociedade e que nós vimos os colegas de carreira, de corporação, ou chancelarem a catarse ou emudecerem. E daí o porquê desse fecho. Não é? Foi uma grata surpresa saber, depois do lançamento dessa carta, né, que há juízes no Brasil que têm a capacidade de raciocinar criticamente sobre o que está acontecendo, qualquer que seja o desfecho, né, do processo de impeachment. A sociedade brasileira vai além disso, mas para ela ir além disso, a gente precisa aprender historicamente com os erros individuais e principalmente com os erros coletivos que possamos estar cometendo. É bom rever aqui a sociedade à minha frente e faço isso com a leveza de lembrar que nós, juízes, somos institucionalmente voltados a uma certa conservação, não por razões de convicção pessoal. Os juízes são tão diversos na sua subjetividade e na sua compreensão dos fenômenos da sociedade e da política como são os demais brasileiros.
mas nós temos um dever específico com a população. Nós temos que lembrar a população que o cumprimento da regra é fundamental para instaurar a convivência ética na sociedade. Não é a regra pela regra, não é a regra estéril, não é a regra de adulação ao poder, não é a regra de imposição do sofrimento às pessoas, mas é a regra que, socialmente distribuída e aceita como legítima, torna possível a convivência fraterna entre contrários. E é isto que a sociedade brasileira precisa recobrar. Nós estamos fracionados, estamos à beira de um conflito fratricida que necessariamente tem solução no âmbito da civilização e no âmbito da própria Constituição da República. Mas construir esta solução requer mais maturidade cultural, maior capacidade emocional e maior vocação para o espaço público, e não para o cotidiano repetitivo das nossas vidas privadas. Era isso que queria partilhar com vocês em nome desses colegas que eram 24 e agora são mais de 200 entre 3.000 juízes do trabalho. Então, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcos Barberino. Excelente fala, como a reação do público também demonstra novamente. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia Maeda. Boa noite. Primeiramente, agradeço à organização pela oportunidade de ocupar parte desse importante lugar de fala nas pessoas das advogadas Guida e Luíse, em nome de quem saúdo a todas e a todos. Para mim, é uma grande responsabilidade participar desse belíssimo ato em defesa da democracia, num momento histórico de verdadeira afronta a direitos e garantias fundamentais. Hoje estou aqui não só como cidadã brasileira, mas também como membro da Associação de Juízas e Juízes para a Democracia, AJD. Minha intervenção será breve e vou me valer das ideias principais de uma nota pública divulgada pela própria AJD em março desse ano, com o seguinte título: Não se combate corrupção corrompendo a Constituição. De início, gostaria de ressaltar que somente a gradativa superação do regime ditatorial com a nossa recente redemocratização permitiu à sociedade brasileira a revelação da prática de diversos atos de corrupção que antes estavam ocultos em favor dos detentores do poder político e econômico. Essas práticas ilícitas sempre prejudicaram a qualidade dos serviços públicos e a concretização dos direitos individuais, coletivos e difusos consagrados na Constituição da República, afetando a vida de toda a população, especialmente dos estratos mais pobres, de modo que todos os atos concretos de corrupção que têm sido revelados e provados ofendem sim a República e o Estado democrático de direito. As operações de investigação de esquemas de corrupção amplamente divulgadas na mídia são claros exemplos de ações que só poderiam ter início num ambiente democrático, no qual se respeitam a independência das instituições e a liberdade de atuação destas. No entanto, vale sempre lembrar que ilegalidade não se combate com ilegalidade e, por consequência, o combate à corrupção, tão aclamado pela pauta seletiva da mídia, não pode se dar às custas dos direitos e garantias fundamentais num verdadeiro movimento de retrocesso jurídico, político e social. A questão posta atualmente é que, tal como em outros momentos da história do Brasil,
O combate à corrupção tem servido como pretexto para a implementação de medidas e a prática de ações não condizentes com as liberdades públicas inerentes ao regime democrático. Nesse sentido, as chamadas 10 medidas contra a corrupção que foram lançadas à discussão pelo Ministério Público Federal devem ser cotejadas com os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República. Assim, a despeito da boa intenção envolvida, porque é óbvia a necessidade de se combater a corrupção, medidas como limitação ao uso do habeas corpus, distorção da noção de trânsito em julgado, relativização do princípio da proibição da prova ilícita, desrespeito ao contraditório, dentre outras medidas, trazem o desalento de carregar em si mesmas a verdadeira corrupção do próprio sistema de garantias constitucionais. No mesmo sentido, não podemos concordar com os shows midiáticos promovidos em cumprimento de ordens de prisão e de condução coercitiva, especialmente sem a observância dos requisitos legais. Também não podemos concordar com a divulgação temerária de interceptações telefônicas ilícitas, como tem ocorrido ultimamente. A espetacularização das operações, além de expor indevidamente os investigados, acarreta um linchamento público sem que haja efetivamente uma condenação ou até mesmo um fato típico a ser investigado. Além disso, sempre que se alimenta a ideologia de que o direito penal é instrumento idôneo para sanar questões socioestruturais muito mais complexas, quem acaba pagando o preço pela relativização do devido processo legal e da ampla defesa é a população vulnerabilizada, sobretudo pobre, jovem e negra, que lota as desumanas carceragens espalhadas pelo país. Tudo isso traz à tona o desrespeito aos limites constitucionais e legais no exercício do poder estatal penal, com violação de direitos fundamentais como a intimidade, a imagem e a liberdade de locomoção. Desrespeito esse que sempre alcançou as parcelas mais vulneráveis da população brasileira. O resultado de qualquer investigação baseada em violação de direitos e garantias fundamentais, independentemente de quem seja o investigado, só é comemorado em sociedades que ainda não foram capazes de construir uma cultura democrática de respeito à alteridade e ao projeto constitucional de vida digna para todos. Os atos concretos de corrupção no trato da coisa pública devem, sim, ser enfrentados pelo aprofundamento e não pela supressão dos direitos democráticos estampados constitucionalmente. De um lado, tornam-se imperiosas medidas para o efetivo combate à corrupção, como a implementação de uma reforma política que reduza a influência econômica nas eleições e nas ações cotidianas da administração pública, a exigência de maior transparência na prática de atos governamentais, o incentivo ao controle pela sociedade civil sobre todos os poderes de Estado, a consecução de plena autonomia orçamentária desses mesmos poderes, medidas essas que podem ser eficazes contra o patrimonialismo de origem colonial que ainda persiste no Estado brasileiro. Por outro lado, se somos juristas em defesa da democracia, devemos refletir sobre medidas igualmente necessárias, como, por exemplo, o enfrentamento às reiteradas violações de direitos humanos, de direitos sociais e, em especial, de direitos trabalhistas. A ampliação de direitos como forma de melhorar as condições sociais dos trabalhadores. O adequado tratamento da questão ambiental. A defesa dos grupos oprimidos, mulheres, pobres, negros, indígenas, imigrantes e comunidade LGBT.
e o respeito aos movimentos sociais. Essas são algumas medidas, dentre tantas outras, que favorecem a redução das desigualdades sociais e das discriminações e a construção de uma nação verdadeiramente democrática. Se a corrupção, por definição, consiste na violação aos padrões normativos do sistema, esperamos que, por imperativo lógico e ético, não se combata a corrupção com ofensa ao próprio ordenamento jurídico, ainda mais se isso significar desrespeito a avanços civilizatórios e democráticos arduamente conquistados e que hoje figuram na Constituição da República sob a forma de direitos e garantias fundamentais, garantidos por cláusula pétrea. Mais uma vez, não se combate a corrupção corrompendo a Constituição. Por fim, a democracia não se limita a um evento. Trata-se de uma luta diária em todos os campos da vida social. Dessa forma, devemos continuar, cada qual, no seu âmbito de atuação, em defesa da democracia, independentemente do desfecho desse momento político. Muito obrigada. Agradecer aqui a doutora Patrícia pela bela fala feita aqui. Antes de passar para o próximo orador, o Marcos Barberino quer dar uma palavrinha aqui para a gente, tá? Na verdade, eu queria pedir desculpas a vocês, pedir desculpas aos integrantes da mesa, porque eu vou ter que me ausentar para cumprir um outro compromisso, que é dar aula de uma coisa que atualmente parece que está em baixa, que é explicar para alunos, futuros juízes e futuros procuradores, o que vem a ser controle de constitucionalidade e aplicação da Constituição da República. Mas foi um grande prazer partilhar essa noite aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. São tantas explicações. Muito obrigada. Agora a gente vai passar a palavra para Regina Pedroso, que é professora, tá? Antes, só lembrando, pessoal, quem tem acesso aí às redes sociais, que está aí com o celular, divulgue aí, o nosso ato está tendo cobertura ao vivo pelo site socializandosaberes.net.br, tá bom? Vamos divulgar aí e dar um abraço, um beijo para o doutor Gustavo e a doutora Ana, que está lá na Espanha, assistindo e muito nos ajudou para que se realizasse esse ato hoje, tá? Vamos lá, a professora. Gente, boa noite, tudo bom com vocês? Então, a minha fala, eu pretendo que ela seja mais algo de reflexão mesmo. Não preparei, escrevi apenas uma página, e eu gostaria, então, que refletíssemos, primeiramente, existe cidadania no Brasil? Se existe, quando é que realmente essa tal cidadania, que tanto se propaga hoje em dia, ela foi institucionalizada? Nós tivemos, ao longo da República Brasileira, desde a sua fundação, em 1889, até hoje, né, tivemos mais aí de 120, 130 anos de república, muito mais governos autoritários, antidemocráticos e ditadura do que governos democráticos. Então, isso é um fato. 1989, tivemos a institucionalização da República. Um golpe, um putsch conservador, a primeira Constituição de 1891 instituiu um tipo de voto censitário. Não é? A primeira eleição, 5% da população, que votou, 500 mil pessoas. A mulher não votava, a mulher só vem votar em 30, né, mas na prática mesmo com a Constituição de 1946. Os negros não votavam, por quê? Porque não eram alfabetizados, então os analfabetos não votavam. Então,
a própria fundação da República Brasileira é uma fundação que nega a cidadania à maior parte da população. Então, ao longo dessa chamada República Velha, até 1930, não é? Tomando aí a década de 20, dois grandes governos em 1922 a 30, Bernardes e depois Washington Luiz, que governaram sob estado de sítio. O DOPS, a Delegacia Especial de Ordem Política e Social, foi criada em 1924 no governo do Arthur Bernardes, foi criada aqui em São Paulo. Depois o Vargas, em 1933, criou, né, novamente um DOPS, o DEOPS, que foi comandado pelo Batista Luzardo e depois pelo Filinto Miller. Então, o início da nossa república no Brasil, nos anos 20 e nos anos 30, foram pautados o quê? Por uma polícia política de perseguição sistemática às oposições políticas. Em 1921, tivemos a lei de perseguição aos anarquistas, não é? A censura total a qualquer manifestação de ordem comunista, anarquista ou de contestação social. Nos anos 20, tivemos vários massacres em penitenciárias. Eu, particularmente, pesquisei muito a situação penitenciária no Brasil nesse período. Nós tivemos um massacre em Clevelândia com mais de 700 presos. Então, isso é uma realidade também no início da República Brasileira. Chegamos em 30, um golpe. Então, a marca do golpe no início da República e ao longo da República. Então, os golpes não são novidade, gente. Eu não entendo essa novidade que todos estão, não é? Parece que atônitos com o que está se passando hoje, porque o golpe é normalidade na nossa República. Vargas sobe ao poder em 30, em 34 nós temos a Constituição, que legaliza o voto indireto à presidência da República. Vargas continua no poder. Em 37, o plano Cohen. Nós estamos vendo vários planos Cohen, não é? Vários planos secretos, mirabolosos, sendo fartamente divulgados pela mídia golpista atualmente. Então, os planos Cohen também são esses golpes de cartas, planos, não é? Isso também é uma tradição na nossa história política. Vargas assume, não é? Institui realmente aí uma ditadura praticamente nazista e vai até 45. Então, todo o início da República Brasileira foi circuncidada do quê? De uma negação à cidadania, golpes, perseguição, mais de 10 mil presos políticos em 1935. Inclusive, foram usados navios presídios no Brasil. O navio Pedro II e o navio Manaus foram dois navios utilizados para encarceramento de presos políticos no governo Getúlio Vargas. E a população aplaudia aqui. Havia uma catarse coletiva em torno da ideia da ordem social, tão disseminada naquele momento. Vargas cai, temos a Constituição de 46, não é? Que no seu bojo com, não é, a eleição para presidente, vem a cassação aos comunistas. O Partido Comunista é colocado na ilegalidade, censura ferrenha. Foi um momento onde se produziu mais de 100 mil prontuários de presos políticos no Brasil. Isso está tudo lá no DOPS, no arquivo do DOPS em São Paulo, inclusive um arquivo que eu pesquisei durante um bom período de tempo. Então, temos, né, a chamada transição democrática, né, Vargas cai, o ditador cai, teríamos aí uma transição democrática, uma tal de democracia que não era bem uma democracia, né, uma semidemocracia, governos de traços autoritários. Vem novamente o segundo governo Vargas, não é? Há toda uma celeuma novamente de golpe, de tentativa, não é, de destituição do poder, que vai se prosseguir depois com a criação da Escola Superior de Guerra no final dos anos 40, todo o contexto da Guerra Fria, onde o Brasil está inserido. O Brasil adere a essa lógica, os militares entram em cena, agora que os militares não estavam em cena nos anos 30, na ditadura Vargas, era a polícia que estava em cena. Então, nós temos aí uma modernidade do golpe, várias tentativas de golpe, no final dos anos 50, começo dos anos 60, e eis que o golpe de 64 vem no bojo de uma construção de um inimigo objetivo, que era o comunista. Novamente, isso, fantasma do comunismo,
ronda a imprensa, ronda essa neurose coletiva, como se comunista alguém fosse hoje em dia, correto? E como se comunismo fosse algo também a ser degradado em algum momento histórico. Pois bem, tivemos esse 74 golpe, um golpe civil, militar, mas com a participação da Fiesp, de vários, a OAB inclusive, também apoiou naquele momento, no início, depois, que havia também, como hoje, gente, essa ideia, olha, teremos eleições, alguns jornais já estão traçando essa visão de, olha, vamos mudar o governo porque vamos reciclar gente nova, aquela velha história. Quer dizer, tudo se repete, são os mesmos discursos, os mesmos inimigos. É uma coisa impressionante a gente que estuda história, que se dedica a isso. Tivemos o fim da ditadura, pois bem, em 85, as passeatas diretas já, aquela coisa da gente chorar lá na Praça da Sé, quando a emenda Dante de Oliveira não passou, porque eu lembro que eu estava lá, era estudante secundarista, ia para as passeatas, tudo. Tivemos aí o início da democracia no Brasil, quando, em 88, com a Constituição, em 89, as primeiras eleições. Então, democracia, cidadania, participação popular, eu diria, liberdade de expressão, gente, só podemos falar no Brasil a partir de 88. Isso não existe antes, não dá para trabalhar com contexto de cidadania. E também, se pensarmos nessa cidadania que vem em 88, quem é cidadão? Com os excluídos que nós temos no Brasil também. Os vários segmentos de exclusão social. Eu trabalho com presos, eu estudo o sistema penitenciário brasileiro. Minha área é a justiça penal. Hoje nós temos 1/3 de presos com prisão provisória, quer dizer, uma coisa impensável, não foram nem sentença tramitada e julgada, quer dizer, a pessoa já está cumprindo pena sem ter sido realmente condenado pela justiça. Então, a cidadania, ela é um molde muito volúvel, mas a cidadania, ela é ainda pensada num aspecto muito teórico, de uma democracia representativa. Nós não temos no Brasil uma democracia social ou uma democracia voltada para o cidadão. Então, quando nós pensamos nesse largo momento da República Brasileira, o que devemos pensar, o que devemos vislumbrar? O que é essa cidadania? Como nós construímos isso? Será que nós construímos? Para quem que é essa cidadania? E olhando também os golpes, ao longo dessa história política, mais períodos de autoritarismo do que democracia. Gente, a nossa tradição, ela é autoritária, queiramos ou não. O que estamos visualizando hoje, esse debate, esse ódio social, isso é derivado desse autoritarismo que é socialmente implantado. Isso a ciência política também já estudou detidamente. Então, o que eu penso aqui no dia de hoje, esse debate, essas colocações que estão sendo colocadas, é pensarmos que a defesa da legalidade vem em primeiro lugar, independente de quem esteja governando. Num segundo lugar, é a luta pela cidadania. Mas não a cidadania só da classe média, que já é cidadã, ou das elites, que já possuem todas as benesses do Estado. Mas é a cidadania realmente para quem precisa. E essa está muito difícil de ser alcançada pelo perfil que nós temos hoje, de políticos também. Uma minoria de políticos hoje pensa essa questão social, infelizmente. Então, é uma visão até negativa que eu trago aqui, infelizmente, não é algo positivo. Então, há que se repensar muita coisa no Brasil de hoje, inclusive o pós-domingo. O que a gente estava conversando, Shirley? O que será pós-domingo? Se for votado o golpe, se for aprovado, o que será do governo na segunda-feira? E se não passar, o que será também do governo na segunda-feira? Porque esse governo ele tem que se comprometer agora com quem merece. Não é comigo, eu não preciso. Não é com a gente, é que nós não precisamos disso. Então, a
A pressão tem que ser social, é para quem precisa e ponto final. Essa é a minha visão. É minha visão de 25 anos de estudo, não é, dessas mazelas sociais, estudando realmente aquilo que uma amiga disse para mim uma vez: olha, ninguém gosta de pôr o pé no barro, não. Você vai em presídio e vão falar que você é doida. Vão falar que você tem problema. Mas é isso, as pessoas não veem, nós temos uma cegueira, não é? É o Saramago, né? Nós temos uma cegueira. As pessoas não enxergam além do seu entorno. Quer dizer, é uma coisa de amor, a gente precisa amar o outro, as pessoas não amam mais. Esse é o grande problema. Eu acho que é um resgate de infância, a gente precisa resgatar aquilo que há de melhor na gente, para a gente poder pensar política. Política não é só votar, não é só movimento, manifestação, bandeira, passeata, lanche de mortadela. Não é isso, não é, gente? É repensar essas coisas. Eu acho que a gente precisa repensar isso. É isso, gente. Eu acho que é pensar. Agradecer aqui a professora Regina, muito obrigado pela fala. Realmente é uma fala de reflexão aqui para essa noite, né? E o próximo orador, que vai ter o uso da palavra por 15 minutos, mais 5, a gente avisa nos últimos 5. Ainda não precisou, eles estão bem disciplinados, todos eles. É o doutor Aldimar Assis, que é presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Obrigado. Boa noite a todos vocês, a todas vocês. Eu parabenizo todos por estarem aqui, sem dúvida nenhuma. Isso é o que nós precisamos. O coletivo, nós estarmos juntos, demonstrando a nossa posição contrária ao que está ocorrendo, a essa tentativa de golpe. Fundamental que a gente esteja aqui em outros eventos. É esse o papel, isso é o que nós podemos fazer, no mínimo. Juntar forças para lutarmos contra. Parabenizo os advogados aqui de Campinas, as advogadas que tiveram essa iniciativa da realização desse ato e de criarem esse coletivo para discutirem, para atuarem politicamente dentro da nossa classe. Parabenizo a nossa mesa, as nossas coordenadoras, os nossos expositores, doutor Pedro, doutor Marcos, que já saiu, doutora Regina, doutora Patrícia, brilhantes exposições. Falar por último é bom. Aí a gente já sabe o que foi falado, precisa ser repetitivo, dar uma complementar e sair por cima. Espero que eu consiga fazer isto. Mas, na verdade, há muita coisa a ser falada. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o Sindicato dos Advogados. E também porque eu sou presidente do sindicato. Eu sempre tive uma atuação política desde os bancos da faculdade. Eu fui vice-presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto e faço questão de frisar que não fui o presidente porque o nome era melhor. Era Fernando Haddad, o presidente do Centro Acadêmico, e eu era o vice dele. Somos amigos desde então até hoje. Fui presidente do DCE da USP. Já fui candidato várias vezes para a OAB. Já fui candidato a presidente da CAASP, na chapa cabeçada por Walter Uso, a presidência da OAB de São Paulo. Já fui candidato ao Conselho Federal. E hoje sou conselheiro do OAB estadual. E por que sou conselheiro? Porque durante 9 anos nós fizemos oposição à gestão Durso, na presidência da OAB São Paulo. Nunca compactuamos com as posições dele e sempre fomos oposição. E sempre tivemos na disputa. Depois, agora nessa última eleição, nós resolvemos fazer um pacto político com Marcos da Costa. Porque nós queríamos atuar na área do advogado empregado, que é a área do sindicato dos advogados. Porque nós estávamos necessitando dar uma alavancada no sindicato, não só politicamente, mas também na sua atuação. E diante disso, nós assumimos todo o trabalho do advogado empregado na OAB São Paulo. Eu sou conselheiro, presido a Comissão do Advogado Assalariado. E quando montamos a chapa, um dos temas que entrou na conversa foi a questão do impeachment. E o que nós combinamos? Que haveria uma ampla discussão no Conselho acerca disso. Mas, infelizmente, não houve essa discussão. E isso fez com que nós tivéssemos uma posição amplamente contrária ao que a OAB deliberou aqui em São Paulo, e só deliberou dar um apoio ao Conselho Federal para que o Conselho Federal tomasse a iniciativa de dar início a um procedimento lá
de representação na Câmara dos Deputados, pedindo abertura de mais um processo de impeachment, já é, acho que o 15º que está lá na Câmara, acerca do impeachment da presidenta Dilma. Né? Diante disso, os sindicatos dos advogados têm conseguido atuar mais amplamente politicamente, até porque estamos nos contrapondo ao OAB. Essa posição da OAB em relação ao apoio do impeachment, e por isso nós estamos tomando uma série de medidas que a OAB deveria e não está tomando, como, por exemplo, representações contra o magistrado Sérgio Moro, quando fere as prerrogativas dos advogados. Fora Moro. Também estamos questionando o magistrado, acusando-o de ter cometido crime, quando interceptou as ligações telefônicas de todo o escritório da advocacia, sob o fundamento de que aqueles telefones eram da empresa de palestras do Lula, do ex-presidente Lula. Foi assim que ele mandou grampear os telefones dos advogados. Constava lá que aqueles telefones eram da empresa do ex-presidente Lula, investigado nessa famigerada operação Lava Jato, né? De modo que aí houve, então, um crime, porque era muito simples, bastava ele, magistrado, verificar, e ele disse que não sabia, bastava verificar no Google, por exemplo, e a constar que aqueles telefones não eram da empresa, mas sim dos advogados. Cometeu crime, conforme previsto na lei das interceptações telefônicas, e nós já requeremos isso no Conselho Nacional de Justiça, não apenas a punição disciplinar, mas também a criminal, pela atitude, pelo fato dele ter agido dessa forma, inclusive já pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, reconheceu o seu erro, e agora queremos que responda por esse fato, por esse ato. Também estamos... Também estamos lá no Sindicato dos Advogados, atuando contra o famigerado, indigitado Eduardo Cunha. Já ajuizamos... Fora Cunha. Já ajuizamos só essa semana 25 ações populares em vários juízes federais do Estado de São Paulo, pedindo que ele seja afastado da presidência da Câmara. Estamos tentando uma liminar para que, com isso, criemos um fato político e que conseguimos, mantendo essa liminar, ele seja afastado efetivamente da direção da Câmara dos Deputados. Ainda não temos nenhuma decisão, nenhuma manifestação, porque começamos essa semana o ajuizamento dessas ações populares. E estamos agora preparando uma ação, independentemente do que vai acontecer domingo, contra a Fiesp. A Fiesp tem que responder para o Tribunal de Contas. A Fiesp tem que responder para o Tribunal de Contas, porque ela recebe dinheiro público, na medida que está usando o dinheiro do Sistema S, SESI, SENAI e SESC, e acreditamos que esse dinheiro está sendo usado para as atividades que ela está realizando, de painéis, de letreiros, de acampamentos que ela financia. Vai ter que responder por isso, que o dinheiro é público, o dinheiro não é dela. Enfim, essa atuação o sindicato tem feito. E isso nos orgulha muito, porque gostaríamos que a OAB estivesse fazendo isso. Eu dei uma declaração, talvez segunda-feira tenha uma reunião do Conselho da OAB, eu devo ter que responder lá, vamos ver o que vai acontecer, porque eu disse que eu me envergonhei da atitude da OAB no que tange esse pedido de impeachment. E dei por isso publicamente, a imprensa divulgou, a Rádio CBN, a Jovem Pan, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, terra do presidente do Conselho Federal, Lamarck, enfim, isso aí parece-me que já vão pedir alguma coisa lá no Conselho Estadual segunda-feira, não estou nem preocupado com isso, faz parte da minha convicção política, da minha concepção política, questiono, e se não questionarmos, nós vamos ficar aceitando e nós não vamos conseguir mudar se ficarmos só aceitando. Queremos mudar a OAB, não sei se já nessa gestão, mas com certeza lá na frente, no futuro, e vamos ter que contar com o apoio de todos vocês, por isso já estamos trabalhando nesse sentido, ainda que estejamos lá dentro do Conselho, até porque o OAB nos representa sim, não nessa decisão de pedir o impeachment. Essa ela não nos representou, nem pediu a nossa opinião, nem pediu não nos consultou para isso, não nos representa nisso, mas ela é a entidade que representa os advogados e as advogadas,
institucionalmente, é isso, nós não podemos negar esse aspecto, até porque ela é uma entidade de luta, de nome, muito importante para a democracia, para a transformação da sociedade e do país, como sempre foi. E tenho dito que fico com vergonha da OAB, porque não é a primeira vez que a OAB faz isso. Ela já fez o apoio, já deu apoio ao golpe militar de 1964, eu não sei se vocês sabem disso. A OAB apoiou o golpe militar de 1964. Aqui há vários advogados que atuaram, Heleno Fragoso, outros que ainda não estão aí, Herman Assis Baeta, Raimundo Faoro, esses foram contra a atitude da OAB naquela oportunidade. Esses hoje são lembrados. Alguém sabe o nome do presidente da OAB de 1964? Nem os atuais presidentes sabem qual era o nome daquele presidente, que foi jogado o seu nome na história onde deveria estar. O esquecimento por aquele ato insano da OAB de apoiar um golpe militar. E acredito que hoje possa acontecer novamente vamos dizer assim, vingança da história em relação ao atual presidente, porque seu nome também será esquecido com o tempo, e somente serão lembrados os nomes daqueles que lutaram contra esse golpe que estão tentando implementar aqui contra a presidente Dilma, contra a democracia. Nós, dos sindicatos advogados, temos uma divergência muito grande com a OAB. Faço questão de mencionar, quando nós conseguimos, e isso foi fruto do Sindicato dos Advogados de São Paulo, incluir lá no Estatuto da OAB todo o capítulo do advogado empregado, a OAB, os grandes escritórios, as grandes sociedades de advogados se contrapuseram a nós e apresentaram lá um artigo que prejudica muito os sindicatos de advogados. O artigo 47 do Estatuto, que diz o seguinte: o advogado que paga a OAB, e é obrigado a pagar a OAB, não precisa, é isento de pagar a contribuição para os sindicatos de advogados. Quebrou o sindicatos, né? E o nosso sindicato, que foi inclusive o grande mentor de todo o trabalho que culminou no capítulo do advogado empregado lá do Estatuto, né? Eu participei inclusive da comissão de redação à época, 1993, 1994, jovem advogado, e sentimos isso na pele. Até porque o Sindicato dos Advogados em 64 também, ele já existia, o de São Paulo, e ele foi cassado pela ditadura militar, houve uma intervenção pelos militares nos sindicatos de advogados. O interventor era um advogado, José Carlos Graça Wagner, que era conselheiro da OAB, né? Ele foi o interventor e o primeiro ato dele foi apresentar um pedido de extinção dos sindicatos de advogados em 1964. Só conseguimos restabelecer o sindicato em 1984 com o término da ditadura militar. Ou seja, ficamos nesse ostracismo durante toda a ditadura militar e a nossa dificuldade de crescer de ampliar, mas temos conseguido. Temos sede própria, temos 10 mil sócios, representamos 50 mil advogados empregados do Estado de São Paulo e a nossa base é estadual, não obstante outros sindicatos existirem. Eu não sou contra, já disse para os meus companheiros, se Campinas tem sindicato, não tem problema, desde que atue. Defenda os advogados empregados, qual é o problema? Se defender os advogados, vai ter todo o nosso apoio, não vamos ser contra. Agora, se é sindicato de gaveta, sindicato de cartório, você não faz nada, só existe no papel, aí nós somos contra, né? Feito isso, queria então rapidamente apresentar para vocês o porquê o sindicato tem se manifestado em relação a esses fatos políticos do Brasil. Primeiro, eu sempre gosto de dizer o seguinte: não concordo que haja um golpe em andamento no Brasil. Eu não concordo, né? O que há, na verdade, são vários golpes. E isso vem sendo construído com o tempo. Nós não percebemos, mas há o golpe da mídia. O que a Rede Globo faz com as mentes dos brasileiros é um golpe. Ela faz com que os brasileiros deixem de pensar. Ontem vocês devem ter assistido o Jornal Nacional. Quanto tempo o vice-presidente da República ficou falando na televisão para explicar aquela gravação que vazou, que lá, sei lá o que aconteceu. Não foi um golpe, foi uma preparação, né? Foi um combinado, como aqui estão colocando. Isso vem sendo feito na mídia, não só na Rede Globo, outros jornais. Se vocês pegarem a Folha de São Paulo, todo dia ela publica quem é a favor, quem é contra o golpe. Pouca gente atenta. Quem é a favor do golpe? Presidente das indústrias não sei do quê. Presidente da Associação dos Produtores Rurais não sei de onde. Quem é contra? Os intelectuais, os professores, alguns trabalhadores, alguns advogados lá se manifestam. Ali já dá para perceber a divisão da sociedade em relação ao que está ocorrendo. E, como eu disse, vários golpes, porque derrubando esse que nós estamos lutando hoje, esse processo de impeachment, que não vai ser derrubado domingo, ou vai ser derrubado domingo, dependendo do que acontecer, outros virão, não vai ter golpe, concordo plenamente.
Mas outros irão, porque o que está em disputa é o poder. E eles não querem, esses que defendem a derrubada da Dilma, não querem que em 2018 o Lula seja candidato, porque sabem que ele for candidato, ele vai ter grande chance de ganhar as eleições. As pesquisas estão até demonstrando isso. Por que não querem o Lula disputando as eleições? Porque tem medo dele. Essa é uma realidade. Eu não concordo com tudo que a Dilma faz, nem tudo que o Lula fez, mas, sem dúvida nenhuma, eles, as elites desse país, têm medo disso. Eles não querem o que foi feito, tanto que querem mudar. Isso está patente. Se Dilma cair na presidência, Lula não for eleito em 2018, eles vão querer transformações amplas no país. A começar pela CLT. Mudanças nos direitos trabalhistas, a começar pelas entidades sindicais, centrais sindicais, né, serão os primeiros a serem atacados. FHC, num dos seus primeiros atos, quando o presidente da República, atacou enormemente os sindicatos, né, cortando contribuições, enfim, punindo dirigentes sindicais, aquela famosa greve dos petroleiros, lá no primeiro mandato dele, a história nos lembra isso. Isso vai acontecer de novo. Os direitos conquistados pelas mulheres de igualdade no que tange a luta contra a repressão, contra a violência contra a mulher, né, fundamentalmente na Lei Maria da Penha, terá retrocessos. Podem ter certeza. Eu não tenho dúvidas quanto a isso aí. As empregadas domésticas que tanto tempo reivindicavam seus direitos, já previstos na Constituição de 1988, só agora tiveram esses direitos regulamentados por força da atuação do governo Dilma. Provavelmente, com certeza, acredito eu, vão querer mexer nisso. Isso é o que está em jogo. E por que isso está em jogo? Porque, na verdade, quando Lula assume a presidência da República, ele ganhou o executivo somente. Aquela de tripartição do Estado, criado pela própria burguesia, que vem lá da Revolução Francesa, de Montesquieu, tripartição de poderes, legislativo, leis, judiciário decide, aplica as leis, faz as leis serem cumpridas, e o judiciário e o executivo. Quando o Lula é eleito, nós não conseguimos a maioria no Congresso Nacional. Tivemos que renegociar um pacto, e isso vem sendo feito até hoje, só que esse pacto com essas elites chegou a um ponto que eles não aceitam mais. E eu acho que também não tem que ter mais esse pacto, né? Eu acho que temos que ir na disputa efetivamente e tentar mudar esse país da maneira que ele precisa ser mudado. Mexer com as reformas estruturais do país. Está na hora de mexermos com isso. Significa fazer uma reforma política que altere essa representação enganosa que nós temos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, o bicameralismo. Temos que mexer com a mídia, o poder que a mídia representa, o que a Rede Globo tem de poder nesse país. Exatamente, ou seja, uma reforma profunda do poder judiciário. Essas reformas estruturais, inclusive reforma agrária, há muita necessidade de produção agrícola nesse país e isso não está ocorrendo. Enfim, essa, na verdade, é uma situação que está em jogo. E como eu disse para vocês, eu acho que domingo não vai acontecer a maioria de 342 votos para determinar a abertura do processo de impeachment contra a Dilma, porque é isso que está efetivamente ocorrendo. Câmara decide, abre o processo e encaminha para o Senado. Aí o Senado vai se reunir e por maioria simples, decide, vamos dar abertura efetiva, aceitamos a denúncia, vamos dizer assim, e vamos fazer o processo de impeachment. Se isso ocorrer, a presidenta é afastada do cargo, assume o vice, né, e sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, então, há início do processo de impeachment no Senado, que para ocorrer tem que haver aprovação de 2/3 dos senadores. Então, vocês veem que há uma batalha muito grande ainda aí pela frente, né, que eu acho que nós podemos conseguir evitá-la com a nossa mobilização, com a nossa pressão. É fundamental que mesmo que derrube esse processo domingo, outros virão contra a Dilma. Há 14 pedidos de impeachment contra a Dilma, inclusive um da OAB Federal, que nós estamos analisando juridicamente o questionamento jurídico formal que nós vamos apresentar sobre a questão de prazo, de quórum, enfim, uma série de questões lá que nós estamos analisando pelo Sindicato dos Advogados, para tentarmos derrubar também essa deliberação do Conselho Federal em relação ao processo de impeachment. Concluo aqui dizendo para vocês o seguinte, nós não podemos desanimar.
viu, Regina? Eu acho que nós já tivemos momentos piores nesse país. Conseguimos derrubar a ditadura. As diretas já, eu era estudante, foi derrubada no Congresso Nacional. Não sei se quem é mais, tem minha idade aí, no mínimo, lembra disso, ela foi derrubada no Congresso Nacional. A eleição para presidente foi indireta, Tancredo Neves e Sarney. Depois nós conseguimos que houvesse a mudança, eleições diretas, enfim. A nossa luta fez com que nós chegássemos a essas mudanças. A nossa mobilização, e é isso que eu quero chamar vocês, para nunca deixarem de se mobilizar, né? Nós, advogados, advogadas, estudantes, enfim, nós que temos a nossa concepção, a nossa visão política, sabemos que a nossa união, a nossa força está nessa mobilização, nessa pressão popular. Temos que estar nas ruas, temos que engrossar os atos, as passeatas, né? E não temos que ter medo de quem vem de amarelo ou não, né? Concluo aqui dizendo o seguinte, não vai parar a luta só nessa questão política. Hoje nós vamos ter que enfrentar, a partir de agora, uma outra luta que está se colocando pior em termos de disputa, que é a luta contra a intolerância, a luta contra o ódio. Isso está ocorrendo cotidianamente, diariamente. Ela está se dando de várias formas. É na política, é na raça, é na questão social. Parece que, de repente, todo mundo quer ter um inimigo. E você conversa com essas pessoas, você vê ódio, você vê babando, né? Tanto que segunda-feira, adiantando aqui para vocês, eu vou propor que a OAB, que tem lá o seu movimento lá, corrupção não, que eu concordo, corrupção jamais, nunca, não. Quero que a OAB também lance uma campanha contra a intolerância e contra o ódio na sociedade. Isso é fundamental, porque isso está se ampliando na sociedade e nós não podemos concordar. Para encerrar, eu quero dizer para vocês, já me deram o sinal aqui, mas como eu era o último também, os 5 minutos, já estou dentro dos 5 ainda, quero lembrar para vocês o seguinte, uma frase parafraseando o Bertolt Brecht, que a gente tem lutado muito nessa questão aí. Se hoje, como alguém mencionou do judiciário, das prisões, se hoje rasgam um direito, uma garantia individual nossa lá prevista na Constituição, e ficamos quietos, amanhã virão e rasgarão todo aquele capítulo das garantias e direitos individuais. E se ainda assim ficarmos quietos, nós não vamos ter mais voz, mais força para evitar que rasguem toda a nossa Constituição. Ou seja, temos que barrar tudo isso agora com a nossa luta. Temos que nos mobilizar, é isso que eu clamo para vocês. Sem isso, eles vão querer ampliar suas posições, derrubar direitos e garantias individuais que nós conquistamos com muita luta, com muita dedicação, que foi a luta contra a ditadura militar. E se deixarmos, do jeito que a coisa está indo, amanhã podem ter certeza que os militares acabaram tendo que intervir na sociedade diante da disputa, diante do ódio, da intolerância que nós estamos vivendo hoje, principalmente no aspecto político. Por isso não podemos deixar que isso ocorra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, doutora Odimar Assis, pela brilhante fala, também uma excelente contribuição nessa noite. E agradecendo novamente a todos os presentes, a gente não pode deixar de fazer um agradecimento a todos os movimentos que estão aqui representados, que apoiam todo o nosso trabalho e estão caminhando junto com a gente. Movimento Campinas Mais Forte, Rodrigo da Silva Camargo, CUT Campinas, na pessoa de Elisa Ferreira, Carlos Eduardo Fábio Índio, também da CUT Campinas, Claudinha de Souza, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, Agildo Nogueira Júnior, Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Luiz Albano da Silva, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Campinas e Região, Pedro Paulo de Medeiros, Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Geraldo Mello, Conselho Municipal de Saúde, Movimento Popular de Saúde, Pedro Tourinho, vereador de Campinas, Pedro Maciel, PCdoB, Ney Moraes Filho, Associação dos Educadores Sociais do Estado de São Paulo e Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Lourdes Simões, Marcha Mundial das Mulheres, Paulo José Nobre, CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, Antônio Fernandes Neto, Conselho dos Leigos da Arquidiocese de Campinas,
João Vitor Mingorange Leipzig, Unicamp, advogado contra o proibicionismo. Reginaldo Batista de Paiva, Conselho Municipal de Transportes e Trânsito e membro do PCdoB. Felipe Luna Jucá de Castro, representando o Centro Acadêmico Estéreo de Figueiredo Ferraz, Direito Mackenzie. Doraci Alves Lopes, Coletivo de Mulheres Petistas. Lúcia Maria de Souza Gomes, União dos Movimentos da Moradia. VIP Cooper, Cooperativa Habitacional. Walter Colombini, página Campinas Insólita no Facebook. Margarete Morelli, Associação de Educadores Sociais do Estado de São Paulo, Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Cíntia Zaparoli, Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Raimunda Cambuí Costa, Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos. Benedito Ferraro, Pastoral Operária. Dorcenes José de Souza, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas. Domingas da Cunha, Grupo de Mulheres da Periferia. Ricardo Camargo, mandato de vereador do Carlão do PT. Cherry Oliveira, Rádio Nordeste FM, Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. Carlos Ofei, Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada a todos os representantes dos movimentos aqui. A gente sabe que todos os atos que a gente propõe, todas as reuniões, nenhum deles seria possível sem a ajuda de todos. Muito obrigada. Eduardo, da PEUESP. Mais um, Eduardo Martins Rosa, APEUESP. Obrigada a todos e todos. O Movimento dos Advogados de Campinas, Movimento dos Advogados Independentes de Campinas, quer prestar a nossa homenagem também aos 2 mortos no último dia 7 do Movimento Sem Terra no estado do Paraná. A gente gostaria, nesse momento, de render a nossa homenagem aos mortos e a nossa solidariedade às famílias. Eu estou sem o nome deles aqui. Nós também queremos lembrar que no próximo dia 17 de abril, no próximo domingo, vai ser o aniversário de 20 anos do massacre do Eldorado dos Carajás, no sul do Pará. Lá morreram 21 campesinos lutando pelo direito a ter uma terra. Então, nós queremos também render as nossas homenagens aqui aos mortos desse massacre e queremos também externar aqui a nossa solidariedade às famílias desses mortos e também ao movimento do Sem Terra. Bom, dentro do nosso plano de voo aqui, tem um manifesto, né? Eu acho que o Eduardo, no início, colocou que esse movimento já apresentou vários manifestos. Eu vou ler um deles para que fique registrado como um dos... Será uma leitura, né, e o manifesto que nos acompanhará agora nesse último período aqui até o próximo dia 17, né? Que é uma nota oficial do Movimento dos Advogados Independentes de Campinas. O Movimento dos Advogados Independentes de Campinas, MAIC, integrado por advogados e advogadas comprometidos com a democracia e o Estado de Direito, coloca-se manifestamente contra o impeachment da presidenta da República, Dilma Rousseff, legitimamente eleita por 54,5 milhões de votos, mantém-se em vigília permanente em defesa da legalidade institucional e repudia, com vigor e veemência, o posicionamento da OAB Nacional e de qualquer seccional ou subseção que se coloque ou se manifeste em apoio ao golpe de Estado. O Movimento dos Advogados Independentes de Campinas, MAIC, declara não existirem
fundamentos jurídicos e provas indispensáveis para atribuir à presidenta Dilma qualquer modalidade de crime ou ato ilícito administrativo. O Movimento dos Advogados Independentes de Campinas elege como bem maior a democracia plural, eclética e participativa, e por todas essas razões declara que não tem outro compromisso que não seja com a democracia, a cidadania, o Estado de Direito e as plenas garantias constitucionais de todos os cidadãos. O MAIC, Movimento de Advogados Independentes de Campinas, reafirma que não se submete aos comandos da repressão nacional, estadual e local da Ordem dos Advogados do Brasil no que tange ao seu posicionamento quanto ao pedido apoio do impeachment da Presidenta da República. Isto porque tal instituição, ao não consultar previamente todos os advogados e advogadas, verdadeiras bases da advocacia nacional, decidiu apoiar aquele avançado indevidamente os limites dos mandatos que lhe foram otorgados, afigurando-se como atitudes temerárias que desvirtuaram e comprometeram a credibilidade da advocacia como defensora da cidadania e, por fim, repetindo o erro histórico cometido em abril de 1964. O Movimento de Advogados Independentes de Campinas ressalta que os atuais representantes do Conselho Federal, das seccionais e das subseções da OAB, que tomaram posição de pedido e apoio à abertura de processo de impeachment da Presidente da República, não estão autorizados para, em nome da totalidade da classe dos advogados, fazer proselitismo seletivo de combate à corrupção, bem como não estão autorizados a exortar ou conclamar a população para a quebra da legalidade institucional e democrática. O Movimento dos Advogados Independentes de Campinas enfatiza que a OAB, como entidade representativa da classe dos advogados, somente pode e deve ostentar a bandeira da preservação do Estado democrático de direito, da ordem pública, da pluralidade e da isonomia, como símbolo da postura institucional. O MAIC adverte que a OAB não pode ser instrumento de campanha política, partidária e ideológica, sendo indispensável o constante combate à corrupção, mas não um combate direcionado e seletivo marcado pelo atropelo dos direitos fundamentais. Ainda, o Movimento dos Advogados Independentes de Campinas pondera que o combate à corrupção não pode ser realizado a custas do sangramento das instituições, da violação do Estado democrático de direito, da subjugação dos princípios elementares da presunção de inocência, do pleno contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, tampouco, da subversão dos meios legais para atingir fins ilícitos e obscuros. Nós, dos movimentos advogados, reiteramos que a advocacia é aliada dos cidadãos, entre estes também aqueles que não conseguem ter acesso a nenhum tipo de cidadania e que, certamente, não se associam aos que pregam a deposição da Presidenta da República na presente forma de golpe. O MAIC soma-se aos milhões de cidadãos e cidadãs deste país que se mobilizam e atuam na resistência ao golpe e em defesa da legalidade, porque a democracia é, ao mesmo tempo, transformação pelas vias constitucionais e permanência pelas vias legais. Assim, aqueles que quiserem transformação que permaneçam com paciência e serenidade à espera das eleições de 2018. Não vai ter golpe, vai ter luta. Advogados Independentes de Campinas. Acabou de chegar mais um
mais um agradecimento nosso ao Paulo Oliveira, diretor da seção sindical da Unicamp, Associação de Docentes da Unicamp. Obrigada pela presença e apoio. Bom, antes da gente parar aqui para a reta final, a gente recebeu aqui 2 pedidos de aviso, de informes, que amanhã vai haver um ato da democracia contra o golpe na Praça Rui Barbosa, né, às 17 horas, que é um ato das mulheres, organizado pelas mulheres, tá? Amanhã, e todos estão convidados. Vai ter maracatu, vai ter samba. E também, um último informe aqui, vai ter um ato que vai ser na sexta-feira, dia 15, a partir das 14 horas até as 22 horas. Esse ato chama-se o Canto da Democracia. É um ato que vai reunir muita música, muita festa e muita luta também. Todos estão convidados. Também será na sexta-feira, vai ser na sexta-feira, também na Praça Rui Barbosa. Tá bom? E como último aviso, a gente quer colocar aqui o seguinte, que o Grupo dos Advogados Independentes, o Movimento dos Advogados Independentes de Campinas, coloca à disposição toda a nossa rede de advogados para essa semana agora, é uma semana decisiva, né? É uma semana que a gente tem que manter a nossa resistência, o nosso ânimo. Aqui, como vários advogados aqui falaram, não vai ter golpe, nós vamos nos animar, vamos à luta. E os advogados aqui se colocam à disposição das demais entidades que estão aqui presentes, partidos políticos, sindicatos, centrais sindicais e demais entidades, para que nessa semana, que é a última semana aí, né, que vai ser votado o impeachment, nós sabemos que no domingo vai ter a votação, e pode ser um momento de muita tensão, né? E nós nos colocamos aqui à disposição. Entre em contato conosco. E vamos nos manter firmes e vigilantes e apontar para o povo brasileiro que não vai ter golpe, e sim vai ter luta. Viva a democracia! Viva os advogados independentes de Campinas! Boa noite a todos e todas, e obrigado. Vai ter golpe!